Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início a mais um conteúdo com informações atualizadas sobre o maior time de Minas Gerais em um canal que é feito de cruzeirense para cruzeirense, onde já de cara vamos falar sobre a situação do zagueiro Lucas Vilaba, jogador que tem vínculo com o Argentinos Júnior até o final de 2024 e estaria na mira do Cruzeiro para esta temporada. Uma informação que foi divulgada em primeira mão pelo jornalista João Vitor Pena, do portal No Ataque, e foi confirmada ontem à noite pelo jornalista Samuel Venâncio, de que o Cruzeiro de fato tem interesse na contratação do zagueiro argentino. Vamos falar mais sobre isso no conteúdo de hoje e muito mais. Só que antes, família, deixem aqui o seu gostei, se inscreva no nosso canal, porque sua participação ela é de extrema importância para o nosso crescimento. Sem a sua ajuda, nosso canal é absolutamente nada. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora prestem atenção, a informação que chegou é de que o zagueiro Lucas Vilaba, que defende o Argentinos Júnior, tem 29 anos de idade, contrato até o final de 2024, estaria na mira do Cruzeiro. Vale ressaltar que o Cruzeiro não chegou a avançar para apresentar uma proposta oficial ao jogador. Olha só, ao todo, Vilaba acumula 127 jogos e 5 gols com a camisa do Argentinos Júnior. A ideia de vir ao Brasil interessa bastante ao defensor, que vê com bons olhos uma transferência para o Cruzeiro. Outras equipes também do exterior estão interessadas na contratação do atleta. Ouvi dizer que equipes da Argentina, do Chile e também dos Estados Unidos estariam interessados na contratação do atleta. Se ele está pensando em fazer um pé de meia, em ganhar uma grana, o Cruzeiro com certeza não vai ser o melhor destino para o atleta. Mas se ele quer ter visibilidade, quer ter aquele passo a mais na sua carreira, o Cruzeiro pode agregar demais com o zagueiro Lucas Vilaba, que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda, onde nas últimas 3 temporadas ele foi titular do Argentinos Júnior. Só para vocês terem ideia, em 2021 ele fez 38 jogos, 2 gols e 1 assistência. Em 2022 ele fez 43 jogos, 1 gol e 2 assistências. E em 2023 ele fez 45 jogos, 2 gols e 2 assistências. Nós estamos falando de um jogador que foi titular nas últimas 3 temporadas pela equipe argentina. É um cara que, na minha opinião, poderia ser um bom reforço para o Cruzeiro. Ah, Renato, mas nós temos alguns garotos das categorias de base. Sim, mas a gente não pode descartar a possibilidade do Cruzeiro usar nesta temporada uma formação com 3 zagueiros. E se a gente tiver uma formação com 3 zagueiros, seria interessante que a gente tivesse no elenco no mínimo 6. Hoje nós temos o Zé Ivaldo, nós temos o Neres e o João Marcelo. Nós precisamos de mais um zagueiro experiente e, na minha opinião, poderíamos colocar ali para compor o elenco principal o Juan Santos e o Pedrão, que quem sabe possam receber oportunidades. Se a gente for utilizar uma formação de 3 zagueiros, é muito interessante que a gente tenha no mínimo 6 à disposição, contando com 2 jogadores das categorias de base. Agora, família, sobre o próprio Lucas Vilaba, não há proposta até o momento, mas sim, segundo o próprio Samuel Venâncio, o Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador. Vamos aguardar e esperar mais detalhes e quem sabe esta negociação possa avançar no futuro. Liga, família, amanhã às 7h30 da noite o Cruzeiro vai ter a semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Flamengo, que é uma equipe fortíssima, uma das principais categorias de base do país. Porém, o Cruzeiro também é uma das principais categorias de base. Então não adianta a gente ficar respeitando demais o Flamengo. Claro que tem que ter respeito, mas o Cruzeiro tem muitas condições de eliminar o Flamengo nessas categorias de base. Ah, mas o investimento do Flamengo é maior. Só que é futebol, meus amigos. E é por isso, por exemplo, que o Cruzeiro venceu recentemente a Copa do Brasil. Eliminou o Santos e eliminou o Curitiba, que talvez na equipe principal não viva um dos melhores momentos. Mas eu vi aquele jogo, o Curitiba tem diversos jogadores talentosos, jogadores com futuros brilhantes pela frente. E o Cruzeiro conseguiu eliminar o Curitiba, conseguiu eliminar o Santos, que tem muitos garotos talentosos. E eu acredito que o Cruzeiro possa também passar pelo Flamengo. Vou confiar muito no nosso goleiro Otávio, no nosso zagueiro Pedrão, no nosso atacante o Fernando. O Cruzeiro tem tudo para conseguir esta classificação. E tem um baita de um treinador no banco de reservas que eu particularmente espero que o Cruzeiro faça de tudo para que ele fique na Toca da Raposa. Até porque o interesse do Bragantino é ter o treinador para treinar as categorias de base. E para treinar a base, é melhor o Cruzeiro tentar segurar o Fernando Seabra.
faz uma promessa pro cara e fala assim: ó, Seabra, segura, fica mais um tempo aqui e eu garanto para vocês que o próximo treinador do Cruzeiro, da equipe principal, pode ser você. Faça essa promessa para o Seabra. Até lá, ele vai estar mais preparado do que já está. Na minha opinião, é um baita treinador. Tinha condições de continuar no Cruzeiro para a temporada de 2024. Chegou agora, né, o Nicolás Larcamón. Mas, na minha opinião, se o Cruzeiro oferecer para o Seabra que ele pode ser o novo treinador do Cruzeiro após a saída do Nicolás Larcamón, possa ser uma proposta interessante para o treinador pensar. O Red Bull Bragantino vai vir com tudo para tentar tirar o nosso comandante, que na minha opinião vai ser um baita treinador no futuro. Já tem feito ótimos trabalhos nas categorias de base. Quando a gente cita aqui com vocês a possibilidade do Juan Santos e do Pedrão serem utilizados na equipe principal, não são só eles que têm me chamado a atenção. Por exemplo, se você pegar ali o time que está disputando a Copa São Paulo e alguns jogadores da base do Cruzeiro que já estão sendo utilizados, nós já temos no mínimo 11 jogadores que poderiam pelo menos treinar pela equipe principal do Cruzeiro. Olha só para você ter ideia, no ataque nós temos o Robert, que já está na equipe principal, e nós temos o Fernando, campeão aí de Copa do Brasil, artilheiro nato do Cruzeiro. Com certeza depois do final da Copa São Paulo ele vai ser integrado ao restante do elenco. Nós temos o Japa, que já está sendo utilizado, o Ian Lucas, que vive seus altos e baixos, é um garoto bom de bola, mas precisa ser bem cuidado para não ser uma daquelas promessas que não deu certo na Toca da Raposa. Nós temos o Joseph, que na minha humilde opinião é melhor jogador do que o Ian Lucas, sabe fazer melhor a função de segundo volante do que o próprio Ian Lucas, que já está treinando com a equipe principal. O Joseph, na minha opinião, ele tem que subir após a Copa São Paulo. É o jogador que, na minha humilde opinião, é o mais bem preparado das nossas categorias de base para subir. Joseph e também o atacante Fernando. Na primeira volância nós temos o Ítalo, né, jogador interessante ali que o Cruzeiro tem. Na lateral esquerda nós temos o Kaique, na zaga Juan Santos e o Pedrão. Na lateral direita nós temos o Carlos Gomes, que é um jogador estrangeiro que tem ganhado oportunidades na base do Cruzeiro. Acho até cedo para falar, mas é um cara que, se precisar, pode colocar ali para entrar no decorrer de uma partida, que ele vai dar conta do recado. E por último nós temos o goleiro Otávio, que na minha opinião, quando atingir ali aquela idade ali de base, né, acabar a idade dele de base, o Cruzeiro deveria emprestá-lo, até porque sei que dificilmente ele vai ter oportunidades. Nós temos o Cabral, nós temos o Anderson, nós temos o Aragão, né, goleiro que chegou agora, e a gente viu recentemente como é que ficou a história do Denivis, goleiro que hoje defende a camisa do Santa Clara de Portugal. Um atleta que chegou lá recentemente, é um cara que se destacava demais pelo Cruzeiro, mas não recebeu oportunidades por aqui. E eu espero que o Cruzeiro trate melhor o Otávio do que tratou o Denivis, que na minha opinião é um baita de um goleiro, com um potencial incrível para brilhar no futuro. Agora, família, eu vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!